Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam todos muito bem. Nós vamos fazer uma palestra hoje, conversar um pouco, né, sobre a questão do espiritismo, tá? Mas a gente vai dar aqui só 1 minutinho, 2 minutinhos, tá certo? Pra gente se organizar um pouquinho, tá bom? Só 2 minutinhos. Então, reitero a todos que serão muito bem-vindos nesse domingo. A gente vai ter uma conversa sobre o Espiritismo como terceira revelação. E para isso a gente vai fazer uma pequena leitura, fazer a nossa prece e depois dar continuidade, tá? O livro que a gente escolheu hoje, Caminho, Verdade e Vida, tá? Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Esse bem aqui, ó, vai aparecer inverso por conta da própria imagem que sai inversa, tá? Mas é um livro bem bacana. Nesse livro, como nos outros três, o que é que o Emmanuel faz, que é o mentor espiritual de Chico Xavier? Ele pega vários trechos do Evangelho e ele vai conversando sobre eles. Então fica uma coisa bem interessante, tá? E seja ao bem, né? É o tópico 40. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam. Mateus 26, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que eu esperava. No entanto, em se aproximando, o cooperador transiado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto um ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Em momento algum, a doutrina espírita ou o espiritismo preconiza o suplício em vão, né? Ou então a autoimolação desnecessária. Mas nessa mensagem do Emmanuel, ele vai muito mais além do que a autoimolação, do que o sacrifício em vão. Ele fala daquele momento em que pessoas muito queridas, e Judas fazia parte dos seletos amigos de Jesus, nos causam tumulto, nos causam problemas, nos traem dificuldade. E ele coloca que Jesus até o último minuto o chamou de meu amigo, mesmo sabendo, né, se uma pessoa chega com vários guardas ao redor de você naquele momento, ele pergunta para ele, né, meu amigo, o que é que você quer? Então isso faz com que a gente reflita sobre essa questão de que ele esperou a mudança da pessoa, como ele espera a nossa mudança até o último minuto, né? Ele sabia que provavelmente essa mudança não viria, mas ele ficou esperando, ele deu a chance, né? Não fez qualquer acusação, não fez qualquer coisa. Né? E aí ele fala que é oferecer ofertas abertas ao bem, né? Até o nosso último minuto de existência terrestre. Né? Acreditar no bem. Porque nós estamos num momento muito tumultuado, muito cheio de conflitos, muito cheio de ódios, muito cheio de raivas. E nós, como espíritos principalmente, não é ter o otimismo cego,
mas dá esperanças ao bem até o nosso último minuto, o nosso último suspiro, né? Então a gente se prepara para a nossa conversa, né? Vamos fazer as nossas preces, seja onde você estiver, seja da maneira como for, porque o Espiritismo não tem preces formais, nem tem gestos, nem tem rituais, nada no Espiritismo nos leva a isso, então fique à vontade, tá? A gente faz daqui, você faz daí, fique à vontade. Pai de infinita misericórdia, abençoa todos aqueles que estão ouvindo as nossas palavras, as pessoas que ouvirão mais tarde. Envolve na tua santa paz a todos nós. Abençoa os angustiados. Abençoa os desesperados. Abençoa todos aqueles que lutam em prol da justiça, da verdade, do amor. Fortalece-nos diante de um mundo tão difícil. E nós só temos a te agradecer e pedir permissão para dar início à nossa conversa sobre o Espiritismo como terceira revelação. Que assim seja. Bem, reitero as minhas boas-vindas, o meu bom dia para todos e todas, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão do Espiritismo como terceira revelação, tá? O que se entende como terceira revelação e como se chegou a essa situação? Tá? O que são as religiões reveladas e os que são as religiões que não são reveladas? As religiões que são consideradas reveladas são aquelas que não vêm da própria criação do homem. Não é que depois o homem não enxergue muitas coisas, como é tão próprio da nossa natureza fazer isso, né? Mas elas são religiões que são consideradas, atribuídas pelo mundo espiritual, né? Então a gente tem 3 religiões, segundo a concepção do Espiritismo, tá? Que seriam consideradas religiões reveladas. A primeira dessas grandes religiões reveladas seria a questão de você ter a religião que foi apresentada a Moisés, né? A religião que foi apresentada a Moisés através das 10 mandamentos, através das tábuas que ele recebeu no Monte Sinai, seria a primeira religião revelada, né? Ali está uma síntese de muitas coisas. Hoje, quando nós olhamos, nós dizemos cristiano, mas teve regras muito duras. Mas se você observar os 10 mandamentos em regra geral, tá? Eles não mandam você matar ninguém, eles não mandam você destruir ninguém. O que aconteceu foi posteriormente com os enxertos que Moisés foi fazendo. Inclusive lá diz não matarás, né? Agora Moisés desceu e como não gostou do que viu, ele acabou do monte, né? Acabou matando várias pessoas. E aí que a questão da interpretação humana é equivocada, né? Mas o que ele recebeu é um decálogo que servia para muitas coisas, para aquele momento histórico, para aquelas pessoas naquela situação, né? E aí, posteriormente, nós temos o cristianismo, né? Que vem como religião revelada, porque Jesus repassa os conceitos da divindade. É uma grande mudança em relação aos conceitos que tinha do monoteísmo vindo de Moisés, né? Porque os 10 mandamentos estavam lá, mas Moisés enxertou de várias regras, de várias normas. E com o passar do tempo, o que é que aconteceu? A maioria dos judeus, na época, começou a se preocupar mais com a forma do que com a essência. Começou a se preocupar mais com como ia ser o sacrifício, como deixaria de ser o sacrifício. Como seria ir para o templo, como não ir para o templo. Como fazer isso, como fazer aquilo. E se a gente fizer uma comparação modernamente, nós acabamos fazendo isso sem querer, né? Nos apegando mais às formas do que realmente o que é o Espiritismo. Mas eu vou conversar um pouquinho disso mais depois, tá? A gente vai ficar agora nesse primeiro momento de comparação de religiões reveladas, tá? E o cristianismo traz essa mudança brusca. Qual é a mudança brusca do cristianismo? Jesus não supriu o que tinha antes, ele resumiu em 2 coisas que facilitam imensamente a nossa vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. E quando Jesus nos esclarece de amar a Deus sobre todas as coisas, é no sentido de que a vida espiritual é mais importante do que qualquer coisa, né?
de que qualquer coisa, que a vida espiritual é mais importante do que tudo, né? Do que tudo, que a gente saiba quando renunciar, e não é fácil, né? Quando nós estamos no mundo da matéria, não é fácil renunciar em prol de uma vida espiritual. Tanto que algumas pessoas só conseguem fazer essa renúncia se elas são obrigadas, se elas são pressionadas. E o Espiritismo não traz isso. O Espiritismo traz uma opção, né? Uma opção. E quando se fala em amar a Deus sobre todas as coisas, é saber dar a real dimensão do que são bens materiais e do que são os bens espirituais, né? Sem excluí-los, sem você precisar fazer um voto de pobreza se você não quiser, sem você precisar dissipar todos os seus bens, tá? Não é essa a ideia. Quando Jesus traz essa mensagem é no sentido de dar o real valor às coisas que têm valor. O que é mais importante? O meu filho, a vida do meu filho, ou ficar reclamando de um acidente que aconteceu, mas meu filho está vivo? Claro que a gente se preocupa com bens materiais, mas é mais importante, presume-se para a maioria das pessoas, a vida do seu filho, né, que não tem valor, não tem valor. E quando Jesus fala que amar ao próximo como a si mesmo, a dimensão é gloriosa. Por que ela é gloriosa? Porque ele diz, você tem que se amar para amar os outros. Você tem que gostar de você para poder você gostar dos outros. Você vai compreender que quando você faz renúncias, quando você se impõe sacrifícios, não é para o outro, é porque você está satisfeito com isso, você quer fazer isso, não porque você está sendo forçado a isso. Algumas pessoas confundem esse amar ao próximo como a si mesmo, como colocar o próximo à frente de todas as nossas coisas. Essa é uma decisão que tem que ser consciente. Eu estou fazendo essa renúncia, mas eu estou consciente do que é que eu estou fazendo. Tenho certeza do que é que eu estou fazendo. Não porque alguém está me obrigando, não porque eu estou com medo, não porque eu estou com ameaça, vamos trazer para a questão do espiritismo, de ir para um umbral. Não é essa a ideia, né? Então, é a segunda religião revelada aos nossos olhos ocidentais, porque não podemos esquecer que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e fez menção a algumas coisas, ele não considerou muito as grandes religiões orientais, tá? Então eu vou ter, por fim, a terceira, que é a questão do próprio espiritismo. Só que ao contrário das religiões anteriores, que vieram através de pessoas individualizadas e depois dos seus colegiados, né? No caso de Moisés, a gente vai ter a questão do Moisés centralizada na figura de Moisés, mas Moisés tinha seus auxiliares, as pessoas. Nós temos o cristianismo na figura do Cristo, mas ele tinha seus apóstolos. Tem o próprio texto da Bíblia que nos relata que mandou de 2 em 2 o número de 500. Então era muito mais gente do que se esperava para a divulgação dessa mensagem, que contou com Paulo como grande divulgador, tá? Só que posteriormente começou a haver enxertos, começou a haver mudanças. As religiões passaram a se preocupar menos com esse aspecto de amar o próximo como a si mesmo e de amar a Deus sobre todas as coisas e se preocupar mais com as questões do poder, o questão de destruir quem pensa diferente e várias outras coisas nesse sentido, tá? E aí a gente tem a terceira revelação, que ao contrário das outras, como a gente começou antes, elas não têm origem em uma pessoa. Ah, Cristiane, mas é Allan Kardec. Allan Kardec, ele é o organizador do espiritismo. Ele organizou algumas coisas. Mas o espiritismo não existe porque Kardec existe, porque foi esclarecido até para ele que se ele abandonasse a missão, outros surgiriam. É considerado uma religião revelada, tá? Porque, no caso, o que a gente tem são ensinamentos que vieram dos próprios espíritos superiores, certo? São dos próprios espíritos superiores. E como os próprios espíritos superiores nos esclarecem, e Kardec também nos diz isso, quando a ciência avança, o espiritismo avança também. O espiritismo cresce também. E algumas pessoas às vezes esquecem disso, tanto ao estudar o espiritismo como ao conhecê-lo. Dizem, mas isso já mudou. Mas Kardec sabia disso. Tá? Kardec sabia, tanto sabia que dizia que o espiritismo acompanha a ciência. Então a gente tem que imaginar
quando a gente fala do Espiritismo como uma terceira religião revelada, que o momento que ele surgiu, há mais de 150 anos, o que a gente tinha naquele momento? Nós estávamos no momento em que surgiu na França, num momento de razoável estabilidade, razoável, porque a França vivia de vez em quando com problemas, né? A gente tem a ideia da França como a ideia que a gente tem hoje, né? Aquela cidade linda, os prédios muito bonitos, mas isso veio bem depois da própria existência do Kardec, né? As reformas, as grandes reformas físicas. Então, a Paris que o Kardec viveu está muito mais para uma cidade brasileira do que o que a gente tem hoje. Uma cidade brasileira que eu falo em que sentido? Paris tinha um centrinho de elite e tinha periferias terríveis, zonas sem acesso a nada. Tá? É essa a concepção que a gente tem que imaginar. Então, Allan Kardec era professor, né? O nome dele não é Allan Kardec, só para fazer para quem não conhece, né? O Allan Kardec ele não tinha esse nome, esse é o nome que ele usou, um pseudônimo, tá? E ele era professor e muito conhecido pelos trabalhos que ele tinha, não só como professor, mas como educador. Como educador, porque ser professor não quer dizer necessariamente que você seja um educador. Então ele se preocupava com esses trabalhos, né, de educação. E ele era conhecido, Hipólito, que é o nome dele, como um professor renomado, um professor premiado. E ele se atraiu pela essa ideia de mesas girantes, né? O que são as mesas girantes? Eram mesas que giravam e as pessoas diziam, olha que interessante, que engraçado, as mesas, vamos nos reunir para ver as mesas girarem. E o Kardec, né, na época conhecido ainda como professor Hipólito, foi chamado para ver essas mesas. Ele disse que uma mesa rodar era algo assim impressionante, né? Mas como ele era um homem da ciência, ele foi ver. Ele foi ver para poder saber se era verdade ou não. E isso às vezes nos falta hoje, que é simplesmente ter conhecimento de que certas coisas que são ditas no Espiritismo eu tenho que avaliar. Qual é a fonte disso? Quem está divulgando isso? Porque o Espiritismo é uma doutrina esclarecedora, né? Então Kardec não ficou nem dizendo isso não existe, não quero nem saber disso, isso é coisa do demônio, não quero saber. Mas também não disse, você é meu amigo, você está falando isso para mim, era um coronel amigo dele que estava dizendo, você está falando isso para mim, então eu vou acreditar. Kardec fez o que todo espírita deve fazer sempre. Foi verificar. Foi saber como estava ocorrendo. E participou de várias sessões, né, dessas mesas. E aí ele ficou interessado em saber que a mesa se mexer, tá, tudo bem. Poderia ser um truque de mágico, poderia ser fraude, poderia ser qualquer coisa. Mas a mesa responder, quando se fazia perguntas, ele começou a partir do seguinte pressuposto. Se existe uma pergunta inteligente feita por um ser humano, e essa pergunta é respondida por outro ser humano, através de uma mesa, isso vai ter lógica. Por quê? Porque a mesa não tem cérebro. E se a mesa está respondendo, e se isso não é fraude, porque ele também verificou tudo isso, né? Ele não foi chegando dizendo, está certo. Não, ele não fez isso. Ele disse, então tem alguma coisa do lado de lá. O que é essa alguma coisa? É uma pessoa? É um ser humano? É, entre aspas, a alma dos mortos? O que é que tem que estar respondendo através dessas mesas? E essa curiosidade dele foi fazer com que ele começasse a pesquisar, né? Começasse a pesquisar o que era, como era, por que estava tendo aquelas mensagens. Começou a enviar perguntas para médiuns diferentes, certo? E isso nos alerta para um princípio básico do Espiritismo. Não interessa se o médium é A ou se o médium é B. O médium A disse isso. Mas não é porque o médium A disse isso que você deve acreditar. Porque existe o princípio da confirmação universal dos ensinamentos. Então Kardec mandava para vários médiuns justamente para ter de médiuns diferentes, de lugares diferentes, para saber se essas respostas eram idênticas ou diferentes. Para quê? Para que ele não se fiasse, para que ele não se confiasse apenas na resposta de uma pessoa.
Então, trazendo para a modernidade, é essa que deve ser a postura de qualquer pessoa diante de comunicações espíritas, diante de qualquer coisa, aliás, né? Ah, o médium tal disse isso. Tem fundamento que o médium tal disse isso? Outros médios disseram isso? Existe uma comparação, porque é assim que se faz a ciência espírita. É assim que se faz o espiritismo. Então, na época de Kardec, ele fez tudo isso, organizou e publicou um livro chamado Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Porque como Kardec era professor, aliás, foi professor até o final da sua existência, ele sabia que as pessoas aprendem mais com perguntas e respostas do que um texto inteiro, né? É mais fácil, mais didático. E ele se preparou para isso, né? E fez o lançamento. Mas como ele era muito conhecido como professor Hipólito, ele disse, eu vou separar. Eu vou utilizar um pseudônimo. E utilizou o nome de Allan Kardec, que segundo ele era o nome dele em vidas passadas, né? E eu vou utilizar isso porque as pessoas, se quiserem ler o livro, vão ler o livro não porque eu sou o professor Hipólito, mas por conta do próprio conteúdo. E o livro vendeu muito. E as pessoas queriam saber muito sobre isso, né? Teve dificuldades? Teve, por conta do conteúdo dele. Você imagina há 150 anos, na França, dessa situação, uma pessoa que começa a divulgar ensinamentos que vão bater com algumas caracterizações do catolicismo, não do cristianismo, mas do catolicismo, né? Que não traz certas respostas, né? Que traz, aliás, certas respostas que geram desconforto naquele momento, que fala de vida após a morte, mas não a vida após a morte conforme a religião dominante na época, que você não precisa de um padre, que você não precisa de um pastor, que você não precisa desses intermediários ou condutores, né? Que a responsabilidade sempre é sua, que a decisão é sua, né? E isso, tanto na época como hoje, desagrada muitas pessoas, né? Ter o espiritismo como essa visão de que é uma decisão sua. Porque tanto naquela época como hoje, é muito mais fácil eu dizer assim, eita, eu estou em dúvida nisso, vou falar com o mentor. Eita, eu estou em dúvida nisso, mas foi os espíritos que me disseram, foi os espíritos porque a gente passa para os espíritos tudo. Não estou afastando a possibilidade da interferência dos espíritos, como nos esclarece o Livro dos Espíritos, nem estou falando da impossibilidade das influências, das alterações através de processos obsessivos, não é isso. Eu estou dizendo que é mais cômodo. Veja só, quando dentro da terceira revelação eu faço uma coisa boa, eu não digo que foram os bons espíritos que me inspiraram, né? Eu digo que foi eu. Mas quando eu faço uma coisa errada, eu pego e digo, deve ter sido um mau espírito, eu fui para o mau espírito. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu, certo? Eu estou dizendo que é mais fácil nós atribuirmos isso. Isso vem muito do nosso catolicismo, atribuir ao demônio, atribuir isso, né? E o espiritismo não trata disso. Como ele vem como a terceira revelação, ele trata dessa situação de sermos responsáveis diante da nossa existência, de assumirmos os nossos atos diante da nossa existência. E por ser a terceira revelação e por ter essa situação, o espiritismo ele não fica restrito a um grupo. Eu não preciso no espiritismo que você se converta ao espiritismo. Eu não preciso de ter mais adeptos no espiritismo, tá? Eu não preciso, né? Inclusive o espiritismo existiria sem nós como os espíritos, com E maiúsculo, como ensina o Livro dos Espíritos, no sentido de entidades individuais, né? Ele não precisaria de nós humanos, no sentido de pessoas encarnadas, certo? Ele existiria de uma forma ou de outra. Mas o que ele nos trata é justamente disso, é um princípio universal. Ele serve para o francês, para o brasileiro, para o rico, para o pobre, para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa. Cristiane, mas como repassar isso? Como repassar essa terceira revelação? Conversando, divulgando e sendo nós mesmos os exemplos, né? Porque nós temos que ser os exemplos. Nós não somos espíritas só no centro espírita. Sendo racionais, sendo
procurando sempre ver a razão, procurando relembrar que os escritos de Kardec foram feitos num momento e que hoje nós temos outro momento, mas que é muito parecido, certo? É muito parecido às situações, né? Porque a humanidade continua ainda em alguns problemas graves. Então, essa perspectiva de ser terceira revelação é no sentido que foi revelado pelos espíritos superiores. Algumas pessoas dizem assim: Cristiane, mas tem coisas que estão lá no livro dos espíritos e que não são mais assim. Os estudos mudaram. Mas Kardec nos diz que se os estudos mudam, nós mudamos junto com os estudos, desde que esteja provado isso. Nós não seremos contrários aos estudos, né? Então não tem por que dizer que tem uma parte e que foi dita que nessa parte era X. Por exemplo, na época de Kardec, se usava muito a questão do éter. Hoje não se usa mais, né? Se falava que era circulado de éter. Tem trechos na Revista Espírita que se fala do ar malsão, né, que as pessoas ficavam doentes pelo ar, mas é porque naquela época se trabalhava com isso. Nós não tínhamos ainda a ruptura do átomo, nós não tínhamos ainda na época todo o conhecimento gigante que nós temos hoje, mas ainda pequeno frente às coisas que virão, no sentido de saber como são realmente transmitidas as doenças. Na época de Kardec achava-se que pelo ar, né? Ninguém mais pensa nisso. A gente sabe que tem vírus, que tem bactéria, sabe dos procedimentos disso, sabe da necessidade de prevenção com relação às doenças, de limpeza, de tudo isso que na época de Kardec não tinha. Então, realmente, você vai encontrar trechos que hoje são ultrapassados pela ciência, né? Mas a essência do espiritismo permanece a mesma. Permanece a mesma, ela não muda. Ela é, utilizando um termo de um autor espírita, ela é um monolito, né? Ela é um monolito porque a sua essência continua. Primeira essência, a existência de Deus. Não um Deus homem ou mulher. Um Deus sem forma. Um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça, né? Trabalha com a justiça divina. Não com a justiça divina de castigar a Cristiane porque a Cristiane não foi para as reuniões mediúnicas, porque a Cristiane não participou de tantas palestras. Vou castigar a Cristiane porque a Cristiane não fez uma oferta para mim. Vou castigar a Cristiane. Não esse Deus punitivo, mas um Deus que deixa que eu mesmo imponha as minhas restrições, né? De quando eu errar, eu fazer as correções, tanto já nessa vida imediatamente, né, como na próxima vida. Que nos faz trabalhar com a nossa responsabilidade. O que é que nós queremos, o que é que nós desejamos, né? Um espiritismo que fala claramente em justiça social. Algumas pessoas criticam o espiritismo porque diz que a gente só sabe falar de caridade, né? E que caridade não é justiça social. Mas tem um trecho no Livro dos Espíritas que Kardec fala claramente em justiça social. E há vários trechos ao longo do Livro dos Espíritas e do Evangelho, que basta a pessoa ler, se ela quiser ler, claro, em que ele fala que mais importante do que a distribuição de bens, de objetos, é você dar dignidade às pessoas. Kardec fala isso de maneira clara. Ele diz que mais importante é dar trabalho, mais importante é conversar com as pessoas. Então, o termo caridade, como às vezes alguns pejorativamente dizem que os espíritos só falam caridade como distribuição de pão, é desconhecer o básico do Livro dos Espíritos, que nos fala que é muito mais do que isso, né? É dar dignidade para a pessoa, certo? Não é só distribuir cestinha básica por aí, não. Que é importante, mas que realmente não vai modificar a longo prazo a situação social de uma pessoa, né? É um espiritismo que diz para nos movimentar, para ser ação. É um espiritismo que traz como terceira revelação a reencarnação, que já existia independente do espiritismo, mas que dá uma organização melhor para ela. É um espiritismo que traz a questão da mediunidade. Não que a mediunidade não existisse, porque ela existe desde que o homem existe. Mas o espiritismo organiza a mediunidade no sentido de eu compreender racionalmente o que é mediunidade. De não achar que é um fenômeno de um demônio ou um fenômeno do anjo, né, dependendo de que religião você é. Achar que é um fenômeno que eu tô doida, eu tô ficando maluca. Não, o espiritismo dá encaminhamentos paralelo à ciência sobre isso, né? Paralelo à ciência sobre isso.
O Espiritismo nos traz a ideia da pluralidade dos mundos. Ele diz que não é só a Terra, são vários planetas, que Deus não criou tanto planeta só para servir de enfeite para a gente que está na Terra ficar olhando para o céu estrelado. Né? Então ele trabalha o Espiritismo com esses conceitos que nós aprendemos lendo, refletindo, né? Analisando o Livro dos Espíritos. Porque se não fizermos isso, nós vamos prestar desserviço para a doutrina espírita. Né? Divulgando o que não deve, apresentando argumentos que são baseados no que nós achamos e não no que o Espiritismo acha. Né? Porque o Espiritismo é razão. O Espiritismo é eminentemente ciência, né? A religião e a filosofia, da forma que foi estruturada, né? E adaptável aos tempos. Então não dá para você acreditar, certo, no Espiritismo sem ter essa situação. E o Espiritismo veio para todos. Para todos. Cristiane, como é que uma pessoa carente, analfabeta, passando extremas necessidades, vai entender a terceira revelação? E você está na vida dessa pessoa por quê? E você está nessa vida dessa pessoa por quê? Porque talvez você seja o elo, você seja a ponte para isso. Nós é que temos que adaptar o Espiritismo, eu falo no sentido de linguagem, de forma, para a nossa população, para as nossas pessoas que precisam, que estão com maiores dificuldades. Se eu tenho, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu tenho o Livro dos Espíritos em braille. Né? Então isso é adaptar, é fazer chegar às pessoas esse conhecimento. Mas às vezes, dentro do Espiritismo, nós temos que ter essa certeza, essa garantia, e repassar para as novas gerações. Ah, Cristiane, o Livro dos Espíritos não atrai os jovens. A terceira revelação não atrai os jovens. Se você não explicar para eles, se você não tornar acessível, realmente não vai atrair. Né? Até porque as pessoas jovens e as crianças têm grandes condições de compreender o Espiritismo, de entender o Espiritismo, de fazer com que esse Espiritismo faça parte da sua essência, desde que nós possamos explicá-las, né? Nós possamos passar para elas e transformar isso em algo útil, né? Fazer parte da nossa existência. Então a terceira revelação, como eu falei em relação às outras duas, tem essa vantagem de ser universal. Com a terceira revelação, não interessa aonde eu estou, não interessa o que eu sou, mas o Espiritismo me abre portas para pensar melhor, para refletir melhor. Cristiane, mas o Espiritismo, ele nos leva a uma acomodação, segundo alguns que não leram os livros, de forma alguma. Se tem uma coisa que tem no Livro dos Espíritos, é que nós devemos sempre procurar nos transformar, mudar. Pense a seguinte situação, você encontra uma pessoa que está numa situação absolutamente miserável, tá? E essa pessoa não tem sistema de esgoto, essa pessoa não tem luz, essa pessoa não tem o básico. Como eu posso ajudá-la? Como nós podemos nos organizar para ajudá-la? Eu não posso simplesmente pegar o pilar da reencarnação e dizer, é porque ela veio para passar isso. Não, tem problemas sociais, tem problemas econômicos. O Espiritismo não acaba com isso. O Espiritismo trabalha que existem problemas sociais, problemas econômicos, problemas financeiros, certo? O que o Espiritismo nos faz é tentar compreender essas causas e agir para combatê-las. Se eu vejo uma pessoa assim, eu tenho que ver como é que eu posso melhorar. Como é que a associação de moradores pode solicitar esgoto? Como é que podemos fazer para ter um posto de saúde? Isso são ações, e são ações que são ações espíritas, porque racionalmente sabemos que o bem-estar. E se a finalidade do nosso planeta, que é também uma das coisas que a terceira revelação faz, é ser um mundo melhor, ela será se nós também contribuirmos, né? A gente não pode passar para os espíritos a responsabilidade de virar um mundo melhor, que a responsabilidade é nossa, né? Nós é que estamos aqui. Então não podemos passar essa responsabilidade para eles. Então a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela é libertadora. Ela nos liberta da ignorância, nos liberta de conceitos de medo. No Espiritismo não trabalha com medo. Se você não for o centro, você vai ter isso. Se você não for... Isso não existe no Espiritismo, certo? São propostas que são apresentadas, tá, para as pessoas. Então que a gente pense na manhã de hoje um pouco sobre isso, né? Que a gente faça as nossas reflexões sobre a importância do Espiritismo,
sobre o que é que a gente pode usar o espiritismo na atualidade e fazer uma autorreflexão. Será que eu estou realmente lendo as obras básicas? Será que eu estou compreendendo os pensamentos espíritas? Será que o meu espiritismo não é um espiritismo adequado ao que eu penso e não o que o espiritismo é? Será que eu estou sendo só um espírita que lê, mas não faz mais nada, não sei ler? Será que eu sou o espírita que, por desconhecer a doutrina, adota e absorve qualquer comunicação mediúnica, absurdos, divulgações, eu divulgo fake news? Então tá tendo um problema, né? Tá tendo um problema e Kardec ainda vai por cima, vai ficar com vergonha, porque com certeza ele não seria a pessoa que ia distribuir fake news ou qualquer outra coisa, certo? Então que a gente pense nisso e que no domingo de hoje a gente pense nas outras pessoas que estão em hospitais, que estão em presídios, que estão desesperadas, angustiadas. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho, pela oportunidade que eu tenho, e acho que a gente deve ser grato por isso, né? Mesmo com as dificuldades, com os problemas. E que a gente possa ser também executor na vida dos outros, né? Não só teóricos do espiritismo, mas executores do espiritismo na vida, no convívio com outras pessoas. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil. A mulher velha que habita em mim quer de vez em quando, né, superar a pessoa espírita que eu me proponho a ser. Mas é assim mesmo, e a gente vai caminhando e é um passo de cada vez, tá certo? Então que Deus nos abençoe muito, envolva as nossas vidas, envolva os lares de vocês, das pessoas que verão esse vídeo mais tarde, que Deus conduza a nossa existência, que possamos estar abertos, às orientações dos bons espíritos, que a gente tenha consciência da nossa vida, que a vida passa rápido, né? Há pouco tempo a gente viu pessoas que estavam vivas e hoje elas não estão mais. Então que a gente tenha essa consciência de finitude para executar as nossas atividades, mas ao mesmo tempo que a gente tenha consciência que o nosso corpo é que é finito, né? A alma não é. Então a gente vai continuar em outras existências também. Então que Deus nos ampare muito, certo? Que abençoe a todos vocês e que tenhamos um excelente domingo, cheio de paz, de prosperidade, de trabalho. E qualquer dúvida que você tenha, esse Instagram do nosso lar tem os endereços da casa, tem as formas de contato. E se precisar de ajuda também, estamos à disposição, tá certo? Um grande abraço, excelente domingo para todos e todas.